As companhias de Zuavos da Bahia, ou Zuavos baianos, foram uma tropa voluntária formada inteiramente de negros livres na província da Bahia após o início das hostilidades entre o Império do Brasil e a República do Paraguai em 1864. Essa tropa baiana retirara a inspiração para seu uniforme das tropas de Zuavos franceses. A França, após conquistar o território do que viria a ser a Argélia, tivera de lidar com tribos montanhesas e belicosas da região da Zuawa, ou Zuarga, cujo nome em francês era Zouave. Percebendo que travar uma guerra contra essas tribos seria extremamente custoso, os franceses fizeram o que os turcos otomanos fizeram antes deles. Ofereceram às tribos serviço no exército francês, originando assim os primeiros batalhões de Zuavos. Foi durante a Guerra da Crimeia, em 1850, que os Zuavos franceses ficaram mundialmente conhecidos, pois esta fora o primeiro conflito onde os Zuavos atuaram fora do território argelino. Seus integrantes executaram muitos feitos de coragem e temeridade, ganhando fama e respeito como tropa ousada e determinada a atingir seus objetivos. Após a Guerra da Crimeia, batalhões de Zuavos passaram a integrar os exércitos de várias nações, como os Zuavos da União durante a Guerra Civil Estadunidense ou mesmo os Zuavos a serviço do Vaticano. Graças a essa fama, a 5 de fevereiro de 1865, o Jornal do Comércio, na Corte do Rio de Janeiro, noticiava que, por iniciativa do cidadão negro Quirino Antônio do Espírito Santo, era organizada em Salvador a primeira companhia de Zuavos, sob o comando do capitão, também negro, Joaquim José de Santana Gomes. O fato de forças voluntárias negras se formarem numa província do Império é digno de nota ao lembrarmos-nos de que vigorava no território brasileiro um regime escravocrata sustentado pelo trabalho compulsório de africanos e seus descendentes. Foram criadas 4 companhias de Zuavos, 3 da Bahia e uma de Pernambuco, posteriormente agrupadas, através da Ordem do Dia número 41, de 1º de dezembro de 1866, em um corpo provisório de Zuavos, sob o comando do capitão Marcolino José Dias, ex-comandante da 2ª Companhia de Zuavos da Bahia. O conde Deu, então presente no teatro de operações durante a rendição dos paraguaios que ocupavam a vila brasileira de Uruguaiana, deixou sua impressão sobre os Zuavos da Bahia. A mais linda tropa do exército brasileiro compõe-se unicamente de negros. Brancos, indígenas ou mulatos são delas excluídas. Os oficiais são também negros, e nem por isso piores oficiais. Pelo contrário, conversei propositadamente muito tempo com eles. Estavam inteiramente a par de todos os pormenores do serviço e muito orgulhosos do seu batalhão. O uniforme das praças era calça encarnada, colete verde com galões amarelos, cinto encarnado, jaqueta azul, pescoço descoberto e fez encarnado. Dionísio Cerqueira, futuramente general, iniciou seu serviço militar durante a Guerra do Paraguai e também deixou comentários sobre os Zuavos, descrevendo-os como gente forte e brava e um dos melhores corpos do exército. Mas os corpos de Zuavos não causaram admiração em todos os líderes militares do Império. Na Ordem do Dia número 148, de 6 de abril de 1866, o general Osório, então comandante do Exército Imperial, encaminhava os Zuavos para o serviço de saúde do Exército, retirando-os da linha de frente e colocando-os como serventes nos hospitais de sangue. Dionísio Cerqueira, em suas reminiscências, afirma que Osório teria podido tirar muito proveito daquela gente forte e brava, mas não o fez, talvez por não se lembrar naquele momento dos heroísmos e altos feitos com que os imortais terços de Henrique Dias, o heróico capitão negro, ilustraram a história pátria. Seja qual tenha sido a intenção de Osório, é claro o objetivo de sua ordem: impedir que uma tropa composta inteiramente por negros lutasse uma guerra por uma nação que havia escravizado e ainda escravizava quase 1,5 milhão de africanos, e pudesse, no futuro, vir a aumentar o coro daqueles que clamavam pela abolição da escravidão no Império.
Em outubro de 1866, o Barão de Porto Alegre, então comandando as forças brasileiras em Curuzu, decide por extinguir definitivamente o corpo de Zuavos, distribuindo seus soldados pelos demais batalhões do Exército Imperial e obrigando-os a abandonarem seus característicos uniformes, adotando a partir de então o uniforme regulamentar do Exército. Esse era o fim de tão notável tropa que havia se voluntariado para lutar nas distantes terras desconhecidas do Paraguai. Para saber mais sobre os zuavos baianos, recomendo a leitura da bibliografia disponível na descrição desse vídeo.